Cancerianos, tudo bem? Se você está buscando uma mensagem, uma orientação, um conselho, fica comigo nesse vídeo até o final porque vai ter tudo aqui, tá? Meu nome é Thaís, do canal Tarô em Dupla, eu sou terapeuta integrativa. A Letícia, que é minha parceira aqui no canal, é terapeuta energética. Aqui abaixo na descrição do vídeo vocês conseguem o contato para nossa outra rede, para conhecer mais sobre os nossos trabalhos, se assim vocês se interessarem, tá bom? Serão muito bem-vindos por lá, assim como são bem-vindos por aqui também. Não sei se você já é um inscrito, se sim, seja muito bem-vindo novamente, muito obrigada. Caso você ainda não seja inscrito, fica aqui o meu convite para se inscrever. E vamos lá, o que a gente vai ver aqui, cancerianos, cancerianas? Nós vamos ver como é que está a energia inicial de vocês, tá? Como vocês chegam para mim. Nós vamos olhar os possíveis desafios, vamos olhar as energias mais favoráveis, vamos ver como é que desenrola aí o mês. E no final a gente encerra com um conselho do tarô. Tá? Do tarô e do oráculo, tem muita coisa pra gente ver, então fica comigo aqui até o final. E se você conhece aquele canceriano que gosta de tarô, gosta de signo, tá precisando de uma mensagem, tá precisando de uma orientação, compartilha, manda esse vídeo, encaminha esse vídeo, quem sabe aqui possa ter alguma mensagem para auxiliar, né? E a gente tá entrando aí no signo de Câncer em breve, né? Lembrando que tem um fator astrológico interessante aí para vocês. Agora, dia 9 de junho, Júpiter entra na casa de Câncer. Para quem conhece um pouquinho de astrologia, sabe que isso é muito interessante porque Júpiter é um planeta que, onde ele está, ele expande, é o grande planeta da sorte. Então, seja você um canceriano ou canceriana de Sol, ou ascendente, ou tem câncer em alguma casa importante na sua mandala, observa porque é uma área da vida que tende a crescer, a expandir agora nesse período, tá? Então, vamos lá. E mais, para quem é aniversariante aí do mês de junho, né? Então, muitas felicidades, parabéns, conta pra mim aí que dia você faz aniversário. Deixa aqui abaixo nos comentários, eu já desejo muitas felicidades. Vamos ver como vocês estão, qual que é a energia aí de Câncer. Cavaleiro de Espadas. 8 de Paus. A carta da morte. Para que tanta pressa? Para que tanta ansiedade, Câncer? Aqui a gente tem uma corrida contra o tempo para encontrar respostas, para encontrar soluções, para resolver algumas questões, tá? Então a gente tem realmente uma velocidade que pode passar por cima de alguns processos antes da hora desses processos de fato acontecerem, tá? Um cavaleiro de espadas, ele não quer saber, ele tá simplesmente em alta velocidade. Junto com o 8 de paus, que traz também muita velocidade, muita pressa, o alerta que é cuidado para não bater no muro. Porque se eu tenho muita velocidade, muita pressa e uma bússola meio desgovernada, eu posso bater, tá? Então, atenção aqui, para que vocês não atropelem os fatos, não acelerem demais, sabe, numa direção ainda incerta, ou buscando respostas que ainda não estão prontas, buscando resultado de algumas coisas que não está maduro ainda, tá? Então, a velocidade, quando bem direcionada, maravilha. Só que aqui está mostrando que tudo tem o tempo certo para acontecer, tá? E para quem está impaciente, essa é uma frase que não conforta, né? É uma frase que praticamente irrita, mas é assim,
tá? Tudo tem o tempo certo de acontecer. Na hora que a gente está vivendo a situação, a gente não compreende, a gente não entende. Mas pode ter certeza, depois que passa a situação e você olha para trás, você fala, por isso que não aconteceu. Não era a pessoa certa, não era o momento certo, não era o local certo, não era o jeito certo, tá? E a carta da morte, ela vem dizendo isso. Tudo tem o tempo certo de nascer e tudo tem o tempo certo de também deixar. Tudo tem o tempo certo também de... Tudo tem o tempo certo de existir, começo, meio e fim. E aqui, essa carta, ela mostra algumas finalizações, tá? Que precisavam acontecer, que tem que ser assim, algumas despedidas, algumas mudanças, algumas quebras de padrões, algumas modificações nas crenças, algum comportamento que você deixa para trás, algumas histórias que você acha que tinha que viver de uma forma e de repente a vida mostra que é outra, tá? A gente tem dois cavalos brancos, né? Que no tarô o cavalo branco ele tem uma representação de nobreza, de verdade, de honra. Cada um numa direção. Aqui o apressadinho e aqui sem pressa alguma. Por quê? Ninguém morre de véspera, já ouviu isso? Porque tudo tem o tempo certo e não vem galopando, não vem trotando, vem caminhando como tem que ser. Então, se algumas coisas ainda não aconteceram, é porque o processo pede que seja assim, tá? E mais, calma, veja o que precisa deixar ir, veja o que precisa se despedir, porque existe aqui ainda os cancerianos carregando junto consigo alguns costumes, algumas pessoas, algumas crenças, algumas questões que precisa deixar ir para que o novo possa surgir. Eu preciso abrir mão do meu controle, eu preciso abrir mão de uma crença limitante para que eu possa receber o que de fato é para mim neste momento, deixando ir algumas questões que me engessaram durante muito tempo, tá? Não adianta querer controlar tudo e todos, porque não vai funcionar. Então deixe ir, alguns processos precisam ser encerrados, sem culpa, sem medo, sem mágoa, simplesmente porque tem que ser assim, tá? Vocês podem receber algumas mensagens, algumas notícias que põem fim a algum sofrimento, que põem fim a alguma espera, que põem fim a uma angústia. Vocês podem receber essas boas notícias, tá? Algo se encerra, porque agora chegou a hora de se encerrar, tá? Mensagens... nem toda finalização é triste, então algumas coisas quando terminam, a gente fala, ufa, que bom, já era a hora, tá? O que tem aqui de desafio para vocês e o que tem de positivo? Como desafio e como energia mais positiva e favorável. No desafio, a temperança. Olha a pressa aqui de novo. A temperança fala do equilíbrio, fala do caminho do meio, fala do... nem 8 nem 80, sabe? Eu não fico parada esperando acontecer e eu também não tento acelerar o processo. Temperança traz a espera, a sabedoria pela hora certa das coisas acontecerem, sem entrar numa certa apatia, num certo desânimo, num certo desgaste. Eu espero o tempo certo de tudo acontecer, porque tudo acontece quando tem que ser. Só que se esse tempo está demorando demais, ao meu ver, tem uma tendência aqui
de vocês entrarem numa certa chateação, numa certa apatia, numa certa tristeza, tá? Então, atenção com isso. O tempo de vocês está à frente do tempo das pessoas do seu entorno e da situação como um todo. Isso não quer dizer que um está certo e o outro está errado. Tente lidar com isso sem pirar, sem querer mexer, controlar, mudar o tempo do outro nem das situações, tá? Então, se eu tô cozinhando alguma coisa e eu tentar acelerar esse processo de cozimento, por dentro não vai estar cru, não vai ter dado certo, né? Por mais que eu tente acelerar, tudo leva um tempo certo. Energia positiva, energia favorável, cavaleiro de copas. Quantos cavalos, né? Quantos cavalos nesse jogo? Aqui trazendo toda essa questão relacionada a movimento, relacionada a mensagens, notícias que chegam. Então todo cavaleiro, ele é um mensageiro, ele é um buscador, né? Ele busca algo, ele está em movimento e ele também traz consigo. Ele está indo buscar, mas ele também pode trazer. Então traz também mensagens. Como energias favoráveis aqui para vocês, tem a chegada de boas notícias, de boas mensagens, de bons momentos que vão trazer aqui mais alegria, vão trazer mais felicidade, vão trazer o encanto que vocês estão buscando, sabe? Vão trazer o remédio necessário também. O Cavaleiro de Copas fala muito sobre isso, ele traz cura, ele sacia a sede, tá? O Cavaleiro de Copas, ele traz exatamente o que precisa. Então aqui tem um acreditar, um confiar, um olhar a situação, as pessoas com carinho, com amor, com paciência, com zelo, tá? Sem entrar em conflitos, em atritos, em discussões. Eu levo um remédio e eu também recebo o que eu preciso, tá? Então isso chega até vocês ou vocês podem estar levando isso a alguém, tá? Vocês podem levar o conforto a alguém. Escolha fazer isso, ao invés de querer que aquela pessoa mude, faça diferente, faça do seu jeito, tá? Como é que desenrola o mês para vocês? Quatro de copas, 9 de paus, a força. Bom, cancerianos, muito difícil para vocês esperarem o tempo, então tá muito em torno disso a leitura de vocês, né? Eu tô aqui no tédio, eu tô aqui cansada, chateada, não tô aceitando o que tá se apresentando para mim, não tô aceitando a forma e a velocidade como as coisas estão acontecendo. Tenho vontade de desistir, mas eu não desisto. Tenho vontade de deixar ir, mas eu não solto. Porque eu tenho aqui minha responsabilidade nessa história. Eu assumi uma responsabilidade, eu assumi o peso de uma determinada situação. E agora eu não vou soltar, eu não posso soltar, é meu, então eu vou até o fim. Então tem aqui uma certa resiliência, uma resistência que traz um cansaço, traz uma fadiga, traz um desgaste. Então procurem aqui momentos de repouso, momentos de desconexão de toda essa situação que está sugando vocês. Procurem também proteções energéticas, cuidados, né, com a manutenção da sua frequência vibracional. Então, meditação, caminhada, oração, técnicas de visualização, desenvolvimento, terapia,
tá? Terapias energéticas, tudo isso pode ser utilizado aqui por vocês para que vocês encarem esse período, esse momento de uma melhor maneira, tá? Com mais força. Falando em força, é o que vem aqui como energia mais positiva no desenrolar do mês de vocês, né? Então a força é quando eu quero jogar tudo pro alto e ao invés de fazer isso, eu respiro e eu venço os meus impulsos, a minha reatividade, porque é o domínio da razão sobre o instinto animal. O instinto animal, muitas vezes, ele vai querer só jogar tudo pro alto, só chutar o balde, né? Não vai pensar nas consequências aqui, não. Aqui a minha razão, né, o lado humano, se sobrepõe ao lado animal. Então, eu não reajo, eu calculo, eu penso, eu respiro e eu não piro. Eu faço o melhor a ser feito nessa situação, tá? Então, como eu disse, a sensação que me dá desse jogo é que a energia de vocês está num nível de urgência. Só que o entorno não está vibrando na mesma pressa que vocês. Então, é necessário respeitar o tempo de cada um. O tempo de tudo acontecer, tá? O tempo do fluxo da vida e o tempo de cada um envolvido nessa situação. Então, tem alguém que está dormindo no ponto? Orienta, espera, observa, solta, acolhe, mostra, abraça, mas cada um vai ter o teu momento de crescimento, de amadurecimento, de evolução e de aprendizado. Tá certo? Conselho. Torre no conselho, olha só, uma carta da morte, uma carta da torre. Então aqui fala sobre quebras na estrutura, fala sobre a necessidade de se reinventar, a necessidade de parar de segurar tudo com as próprias mãos, achando que vai resolver todos os problemas ao mesmo tempo de todo mundo e ainda se virar, né, no meio disso. Algumas coisas a gente não consegue segurar, não consegue manter com as próprias mãos. Se tem aqui um castelo, uma torre desabando, e eu for tentar barrar com as minhas próprias mãos, eu vou ser engolida, né, pelo tijolo, pelo cimento, pela poeira, pela terra. Não dá. Algumas coisas eu não consigo segurar, eu não consigo conter, eu não consigo controlar. Então, quando uma torre cai, eu simplesmente saio de dentro dela para não cair junto e eu me reergo com mais entendimento sobre aquilo, mais desenvolvido, mais evoluído, mais consciente, mais respeitoso em relação a tudo e a todos, tá? Então aqui, simplesmente quando as coisas não estão acontecendo da forma como vocês desejam, da forma como vocês esperam, solte, deixe acontecer. Tem muita gente envolvida aqui e você não vai conseguir controlar o rumo de tudo, que dirá o seu, né? Quer dizer, o seu já é lucro nesse aspecto, que dirá o que envolve os outros, né? Troquei tudo. Mas é isso, cuide do seu que já é difícil. Agora, cuidado que os outros vão entregar, vão fazer, vão desistir, vão resolver pegar, é muita coisa, tá? Então, aqui vem uma necessidade de soltar, de deixar cair se for necessário, de ajudar a reerguer se for preciso, mas não tente controlar, não tente segurar, não tente evitar. E esteja aberta para se reinventar, para soltar algumas questões, alguns padrões e crescer, tá? Com tudo isso. Todo processo que finda
é para um novo nascimento. Então, deixe findar uma situação para abrir as portas para o nascimento de algo que vem, que surge, que acontece. Tá certo? Pode parecer desafiador, Câncer, mas é o melhor que está por vir, tá? 6 de ouros. Eu não posso doar e não receber nada em troca. E eu não posso só estender as mãos para receber e não ofertar nada. Então, equilíbrio, o caminho do meio, a busca pelo justo, a troca justa é necessária, tá? Se tem alguém aqui entregando muito, recebendo pouco, tá errado. É chegada a hora de colocar limites, tá? Pagem de ouros, de novo, ouros no jogo. Então, aqui saiba onde você vai investir a tua moeda, né? O teu recurso, o teu tempo, o teu dinheiro, o teu talento, isso tudo é um recurso, por isso que é simbolizado na moeda. Saiba aonde você vai investir para que possa prosperar, tá? Tem aqui novas oportunidades que vão surgir para vocês. Seja oportunidade de lidar com uma mesma situação de uma maneira diferente, seja uma proposta de trabalho, seja uma mudança na vida, no relacionamento, enfim. Vocês vão ter a oportunidade de lidar com uma situação que chega para vocês como nova. Então, vocês podem agir também de uma outra maneira, de uma nova maneira, mais evoluído, mais resiliente, mais paciente, tá? Porque aqui vocês não largam uma situação, só que ela pode ser transformada. Ela pode ser transformada. Não é sobre desistir, é sobre ressignificar, tá? Vamos ver uma cartinha aqui com o oráculo dos orixás. Qual é a força que está trazendo proteção para vocês, que está trazendo uma mensagem, uma dica, uma orientação para os cancerianos? Vocês podem pensar numa situação, tá? Vocês podem mentalizar o teu momento, a sua vida, o que está mais marcante no teu momento agora para esse mês. Tá? Vamos lá. Yansan traz os ventos das mudanças, das transformações. Yansan movimenta, tá? Yansan na Igreja Católica é Santa Bárbara, tá? Mudança e transformação. Não tenha medo de se arriscar e mudar de direção, caso julgue necessário. O velho tem que sair para que entre o novo. Não falei isso aqui? Encontre em sua essência a garra e a coragem necessárias para vencer na vida e alcançar os objetivos almejados, tá? Então, como eu disse, Yansan traz os ventos que trazem as mudanças, tá? Então, deixe o velho sair para o novo entrar. Abra a janela para que novos ventos entrem, tá? Eparrei e Yansan. Certo? É isso, cancerianos, que eu tenho para vocês. Se você ficou comigo aqui até o final, muito obrigada. Um beijo. Deixa aqui nos comentários se fez sentido para você, se ajudou de alguma maneira. Eu desejo que sim. Caso você ainda não seja inscrito, fica novamente o meu convite para você se inscrever e a gente se vê no mês que vem. Tchau!